Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso novo quadro do podcast Dona Política e seus robôs. Eu sou a Ana Carolina Romano, jornalista e produtora de conteúdo da Inteligov, e eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Dose de Política. Aqui nós vamos tratar de assuntos, projetos, movimentações e decisões que estão sendo discutidos no ambiente político. E para tomar a primeira dose de política comigo, eu convidei duas feras da área de relações governamentais. O Rafael Caldas, fundador e CEO da Inteligov, e o Gabriel Barreto, cientista político e especialista em soluções de RIG, também aqui da Inteligov. Então, hoje a gente está aqui só entre amigos. Que bacana ter vocês por aqui para a gente estrear o nosso novo quadro. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Gabriel? Oi, Aninha, tudo ótimo. Bom bater esse papo aqui. Aninha, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês hoje. Ai, que legal. E hoje, para estrear, eu ouvi dizer que a gente estamos preparados aqui para falar sobre o assunto do momento, né? Que são os primeiros 100 dias do governo Lula. E aí, para começar, né, para a gente aquecer aqui, eu queria perguntar, né, para o Rafa e para o Gabriel, quais são os maiores contrastes desses 100 dias para os 100 primeiros dias do governo anterior? O que vocês estão achando, né? Quais são as maiores diferenças, dados que vocês possam apresentar para a gente aqui para fazer uma primeira análise? Me focando aqui no que a gente trabalha dentro de casa, né? Trabalhando na nossa cozinha aqui, uma das coisas que a gente percebeu foi uma diferença temática sobre os temas principais de cada governo no início aí dos seus mandatos, né? Então, se você olhar todos os projetos apresentados pelo Jair Bolsonaro e pelo Lula nesses 100 primeiros dias, eu peguei os 3 primeiros meses, na verdade, para fazer esse levantamento aqui, a gente vê que Bolsonaro tinha um foco muito grande em temas de previdência e temas financeiros, então você via muita coisa como reforma previdenciária, servidor público, BPC, benefício previdenciário, Instituto Nacional do Seguro Social, eram os temas que estavam aí nessas proposições, né? Enquanto que no caso do Lula, você vê uma forte temática tributária e relacionada a combustíveis também, que teve muito a ver com lidar com a situação que foi passada aí no final do governo anterior, né? Aquela questão dos tributos mesmo, incidentes sobre combustíveis. Então, você vê muitos projetos que têm a temática de gasolina, querosene, tributação, COFINS, então ICMS, então várias indexações aí relativas à tributação e também a combustíveis, petróleo, gasolina, querosene, enfim, essa temática toda. Pensando mais numa perspectiva política, né? A gente repara que o Lula, desde o começo do governo, trabalhou com sinalizações a setores do eleitorado que lhes são caros. E isso se traduz na realidade na recriação de alguns ministérios, como o da Cultura, e na criação de novos, como o da igualdade racial, né? Do ponto de vista de políticas públicas, o governo estava focado em recuperar grandes marcas dos 2 mandatos anteriores, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos e tal. Mas, de concretamente novo, o que o governo trouxe foi a preocupação de endereçar o risco fiscal. Inclusive, já está circulando nos bastidores hoje uma minuta de texto, a primeira minuta de texto que deve começar a tramitar pela Câmara. Então, ao mesmo tempo, eu entendo que o Lula tentou sinalizar para sua base uma preocupação com questões que estão ali no âmago da militância do PT, como diversidade, igualdade, combate à pobreza e outras questões sociais, ao mesmo tempo em que tentou emitir uma mensagem ao mercado financeiro e a outros agentes econômicos de que o Brasil é um país comprometido com sua sanidade fiscal e com o seu desenvolvimento, né? E isso daí se traduz na nomeação do Haddad para o Ministério da Fazenda, que é alguém que tem bom trânsito com agentes do mercado financeiro. E aí você também pode desdobrar esse comentário para a sua equipe ali, o Gabriel Galípolo, que era um cara que era banqueiro e hoje é o número 2 do Ministério. E também se verifica isso na nomeação da Simone Tebet para o Ministério do Planejamento, que foi acompanhada de ótimos técnicos ali da área orçamentária do Senado, e é um pessoal também que tem uma boa interlocução com o mercado e com o setor produtivo em geral. Então, eu acho que o governo Lula, nesse primeiro momento, ele tem trabalhado nesse sentido. Sinalizações do que é importante para ele, recuperando grandes nomes de governos no passado,
indicativos de que o governo se preocupa com a política fiscal e que não vai deixar as contas públicas saírem de controle. Porém, de concreto, as entregas são limitadas, até porque 100 dias não é muito tempo, né? Acho que a gente valoriza demais a importância de 3 meses assim para entrega de resultado, até porque nenhuma política pública bem pensada e de amplo escopo pode se esperar que fique pronta e madura para votação e implementação em 90 dias, né? 100 dias. Então, eu diria que o saldo desse primeiro momento é esse. Mais sinalizações do que concretude, mas isso também é normal pelo pouco tempo. Eu acho que essa palavra aí, sinalizações, é chave para esse período. Se a gente continua olhando para esses dados quantitativos aqui do que foi feito, né, um dado interessante é que a gente teve nos 3 primeiros meses do governo Jair Bolsonaro 61 votações no Congresso, enquanto que a gente teve só 14 votações nesses 3 primeiros meses de governo Lula, né, menos de um quarto do que a gente conseguiu ter no governo passado. Então, tem essa dificuldade mesmo de construir essa base, de botar as coisas para rodar. Então, por enquanto, estamos ainda muito na sinalização, né? Outro indicador, que pode ser um indicador disso, a gente teve 139 decretos nos 3 primeiros meses do governo do Lula contra 84 decretos do governo Bolsonaro. Né? Então, execuções diretas, né, normativos diretamente do presidente da República foram 66% a mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro nesses 3 primeiros meses, e a gente repara a mesma questão em relação a medidas provisórias. Aqui o dado é um pouco mais difícil de entender. O governo Lula ele apresentou 162 projetos de lei, PECs, enfim, 162 proposições legislativas nesses 3 primeiros meses, contra 67 do governo Bolsonaro, né? Só que isso é 2,4 vezes mais do que o governo anterior. Só que desse total, 90 proposições são concessões de rádio e TV, que é até um número curioso contra uma que teve no mesmo período do governo Jair Bolsonaro. Então, se a gente exclui essas TVRs que a gente chama, essas 27 medidas provisórias emitidas pelo governo Lula representam 37,5% dos projetos apresentados, enquanto o Bolsonaro tinha apresentado 18, que são 27% do total das 67 que ele apresentou, né? Então tem uma quantidade maior de medidas provisórias também aqui no governo Lula, o que pode ser um dado interessante dessa dificuldade de construir essa base e também da necessidade de gerar efeitos mais rapidamente para algumas políticas públicas, né? A gente tem desde a reorganização de ministérios, por exemplo, que foi feita por medida provisória, mas temos também políticas públicas mais complexas e sem tanta urgência, né? Exatamente, Rafa. Eu acho que seu comentário demonstra bem como o governo Lula tem optado por uma via decisória sem o escrutínio do Congresso, onde é constitucionalmente permitido, justamente por não ter consolidado essa base de apoio aí nesse primeiro momento. Agora, é curioso como isso contrasta com o início do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro se elegeu na esteira daquele discurso de negação da política, né? De não fazer coalizão e de não negociar com partidos para poder implementar a sua agenda no Congresso. Já o Lula é o cara que disse publicamente que, na verdade, é o governo que depende do Congresso e não o contrário. É alguém que colocou um político hábil ali, né, o Padilha, para poder estar lidando diretamente com os congressistas. E isso é um esforço diário da gestão e ainda assim não se consegue avançar em nenhuma proposta no âmbito do parlamento que tem uma envergadura temática assim maior, como era o caso da reforma da Previdência, por exemplo. Eu estava olhando a tramitação da matéria e nessa altura de abril que nós estamos, em 2019, a tramitação da PEC da Previdência já estava avançada na Câmara, com as discussões maduras e chegando ali à fase de análise de mérito. Isso sem necessariamente o governo ter construído uma base ali. Eu acho que o que pode explicar isso é o interesse pessoal que o presidente da Câmara, à época, tinha em avançar com a matéria, o Rodrigo Maia, até por causa da sua proximidade com o mercado e tal. E também o fato de que o Arthur Lira está deixando para o governo o trabalho de organizar sua própria base. Ele não está mais tanto pautando o plenário da Câmara como ele fazia, por exemplo, no ano passado, talvez. Né? Legal, gente. E uma visão que eu tenho, assim, é que talvez o número até de decretos, né, no início aí do governo Lula, veio para mostrar diretamente, assim, como um governo realmente está indo na contramão do outro.
né? Então, talvez até essa expectativa que o mercado tinha de ver entregas mais concretas, né, mudanças ocorrendo de maneira um pouco mais rápida, não tenha se dado também porque a gente via um governo ir numa direção e, de repente, nós vimos aí toda uma divergência, né, de agenda, de compromisso, né, com políticas públicas. Vocês acham que isso também pode atrasar um pouco, né, essas entregas, porque você tem que reformular, né, toda uma base, você tem que fazer aí a sua política, né, com o Congresso. Então, isso também pode fazer com que essas entregas propriamente ditas possam vir a demorar um pouquinho mais para serem concretizadas. Vocês acham que isso também acontece ou não? O Congresso já está bem alinhado aí com a agenda, né, que o Lula propôs, né, numa época de campanha e o que ele está tentando determinar agora? Não, eu acho que o Congresso está tentando extrair do governo o máximo que ele puder, né? Tanto que, em entrevista recente para a Folha de São Paulo, o deputado Elmar Nascimento, que é líder da bancada do União Brasil na Câmara, disse que o Ministério é muito bom, mas ele está preocupado com a execução de emenda. Ele foi bastante explícito, falou nesses termos. Então, o Congresso quer que o governo dê a contrapartida, primeiro, né? Para que, a partir disso, eles possam demonstrar o apoio ali em votações em plenário. E um outro ponto adicional a isso, e aí externo ao ambiente institucional, é que eu acho que o ambiente político brasileiro está muito saturado, sabe? Assim, a população já se encontra no estado de conflagração e polarização e rejeição do que é diferente há pelo menos aí uns 5 ou 6 anos, né? E com a saliência desse tema permanente, né? Porque é um assunto que é comentado todo dia. E ele sempre vinculado a coisa ruim, seja corrupção, ou falta de resultado, ou a pandemia. Isso meio que cria um clima antipolítica, né? Que não favorece o debate público, que induza o desenvolvimento de ideias e o avanço de políticas públicas assim. Concordo integralmente com o Gabriel. E eu acho que, resgatando um pouco da sua pergunta também, Ana, tem mesmo essa inércia da máquina, né? De como a máquina estava indo para onde ela estava apontada e aquela metáfora tosca e batida do navio é verdadeira no sentido de que leva um tempo para você ir girando o timão e apontando para outro lugar e no caso atual reformulando completamente o navio enquanto ele está em movimento também, né? Reestruturando grandes partes. Eu acho que a gente também está encarando nesses 3 primeiros meses um movimento de placas muito grandes partidárias, assim, uma reorganização partidária grande que a gente não viu nos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro, né? Mas agora esses cenários que você tem de federação, dos grandes blocos que estão se formando, né, e disputando espaço, eu acho que elas trazem uma lerdeza maior também para essa possibilidade do governo construir sua base, ainda mais num cenário que, como bem apontou o Gabriel, o Arthur Lira não está mais exercendo aquele papel de condutor, né, quase um líder de governo sentado na presidência da Câmara, né, que ajudava as coisas a caminharem no governo de Jair Bolsonaro. E um comentário adicional que eu faria ao que o Rafael colocou é que realmente tem grandes discussões ocorrendo, assim, tem grandes conflitos distributivos aí entre o Estado e a União, por exemplo, como na questão do ICMS sobre os combustíveis. Tem muitos interesses envolvidos na discussão sobre reforma tributária, né? Que é uma pauta que se arrasta aí há mais de 30 anos no Congresso. Então, são muitas coisas com muitos interesses envolvidos e com muita complexidade que se desdobram ao mesmo tempo e que, por vezes, podem causar um congestionamento aí na própria produtividade do governo, porque talvez uma crítica que se possa fazer ao governo é não definir bem um plano. Tudo bem que 100 dias para poder entregar coisas concretas talvez seja muito pouco, mas eu não sinto que o governo tenha apresentado um plano concreto e coerente do que deseja fazer nos próximos 100 dias ou no próximo ano, né? A gente tem, como eu disse, sinalizações de que é preciso reindustrializar o Brasil, ou sinalizações no sentido de que é preciso cuidar dos pobres e tal, é preciso cuidar do consumo das famílias, mas como isso vai ser feito na prática, ou pelo menos um norte para isso,
isso ainda não foi dado, né? Realmente, eh, essa expectativa, acho, né, que do mercado nesse plano, a gente percebe, assim, na ansiedade, né, de se colocar aí para ser votada uma reforma tributária, para que seja realmente aceito aí esse novo, arcabouço fiscal, né. Acredito que nesse sentido, primeiro venha uma vontade de fazer com que o mercado se aquiete um pouco, né, fique um pouco mais tranquilo, para depois eles conseguirem mesmo abarcar todas essas mudanças, né, ou todas esses interesses, né, que acredito que também venham junto, com uma colaboração com esse mercado, né, que num primeiro momento aí está esperando para ver se pode ou não, né, dar esse passo, né, em frente, ou não, né, se ele estagna e fica esperando só a coisa acontecer. E em relação a isso, eu também queria saber de vocês quais são as expectativas, né, visto aí esse primeiro momento, o que que vocês imaginam que vai acontecer daqui até o final do ano, se realmente, né, deve sair aí uma votação para a reforma tributária, ou quais serão os outros setores aí que vão ser contemplados, né, com maior parte de políticas públicas, né, voltadas aí para qual setor? O que que vocês imaginam que vai caminhar melhor, assim, até o final desse primeiro ano? Eu sou um pouco cético quanto à reforma tributária, eu não vejo muita possibilidade de caminhar para um acordo no curto prazo ou no médio prazo. Hoje mesmo tem uma campanha grande em vários veículos, organizada pela CNA, CNC, CNT, CN Saúde, CNCOP, todas juntas, onde eles falam que o Brasil não pode errar na reforma tributária, né? Uma preocupação grande com o impacto que vai ter, por conta do que o Gabriel mesmo apontou anteriormente, essa sinalização de uma necessidade de reindustrialização e, portanto, de um tratamento preferencial, digamos, à indústria na reforma tributária, né, o setor de serviços está com uma série de preocupações aí, e sendo um setor muito forte, eu acho que é bem capaz da gente encontrar uma grande dificuldade de seguir na visão inicial do governo no médio prazo, né? Eu acho que a gente tende a ver com mais, eu não diria facilidade, mas eu acho que a gente tende a ver aprovado o arcabouço fiscal no curto prazo, que eu acho um belo desenho, né? Vi até um meme quando foi lançado, né, que era teto de gastos, era um avião normal, e aí o novo arcabouço fiscal era um avião com uma bandeira LGBT, né? Era uma coisa assim, como colocaram só uma questão, enfim, não mudou porcaria nenhuma, continua o teto, mas essa história da banda me parece muito relevante e do limite dos dois lados, né? De você ter o teto, mas ter também o piso e conseguir fazer o crescimento da despesa para desenvolvimento dos programas que são necessários. Eu acho que tem eu não diria um ânimo, mas uma certa concordância de que é o caminho para o qual se deve caminhar, e acho que deve ser aprovado. Eu concordo com o Rafa, assim. Pensando no caso da reforma tributária, né, quando a gente vai avaliar a probabilidade de uma política pública caminhar ou não, a gente tem que pensar em quem seria afetado com a mudança do status quo, né, do cenário atual. E aí a gente tem hoje uma formatação de proposta que não beneficiaria um setor que responde por quase 70% da economia brasileira, que é o de serviços. Adicionalmente, você tem o setor agro, que é quase um terço da economia, juntando todas as dimensões, também apresentando várias preocupações. Então, se você tem uma iniciativa que ela mexe com interesses concentrados e bem organizados, a probabilidade dela avançar diminui. Quando você mexe numa iniciativa ali que ela se depara com interesses difusos, a probabilidade dela avançar é maior. E aí eu vou usar aqui o caso concreto, a própria reforma da Previdência. Dentro da reforma da Previdência, você tinha um interesse difuso dos pensionistas do INSS, que não são um grupo de interesse que atue intensamente aqui em Brasília, aposentado do INSS, pelo contrário. Já na reforma tributária, você tem os setores que subscreveram o anúncio de hoje, por exemplo. CNA, CNSEG, CNT e por aí vai. E ainda a bancada ruralista na Câmara, Frente Parlamentar Agropecuária, que demonstra preocupação constante com o tema. Então,
Nesse sentido, eu avalio com muita cautela o empenho até que alguns parlamentares e a imprensa noticiam a reforma tributária. Não sei se tem grande chance de ser aprovada até o fim do ano, ou mesmo nesse governo. Mas acredito que o arcabouço fiscal deve passar, até por ser um imperativo, né? A gente precisa de uma regra que ancore as expectativas dos agentes econômicos para que eles tenham segurança de gastar o dinheiro deles, colocar o dinheiro deles no Brasil, com expectativa de ter um retorno ali com algum grau de previsibilidade. Então, sem esse arcabouço fiscal, isso ficaria muito difícil. E é por isso que eu acredito que ele tem uma chance maior de avançar do que a reforma tributária. Bacana, então, né, esses pontos que vocês trouxeram, acho que já deu para a gente ter uma boa ideia, assim, né, de uma análise para esse início, né, de governo e para o que a gente pode esperar daqui para frente. Eu particularmente adorei aqui o nosso papo e queria, né, perguntar se vocês querem trazer, né, mais algum destaque, mais algum apontamento aqui para a gente já se encaminhar para o encerramento. Não, eu acho que só, gostaria o resumo da ópera para mim é que o governo está conseguindo, definir algumas bases, gosto muito de novo da expressão usada pelo Gabriel, de sinalizações, acho que essas sinalizações estão meio que sedimentando um ponto de vista, no sentido de uma direção para esse governo, que está ficando cada vez mais clara, mas ainda não 100% definida. Mas diversas dificuldades, diversos empecilhos aí para que ele consiga caminhar nessa direção para a qual ele está apontando. Eu acho que a gente precisa ver agora nesses próximos 3 meses, podemos fazer um outro bate-papo aqui no fim do primeiro semestre, se ele vai conseguir sair dessa inércia e realmente botar as coisas para andar. É isso, assim, eu penso da mesma forma que o Rafa. Acho que também é preciso ter calma, não dá para esperar que o governo em 90, 100 dias ele revolucione o país, assim, até porque dentro da democracia o processo de políticas públicas geralmente é incremental, né? Você não tem mudanças estruturais do dia para a noite, até porque é saudável, é salutar que todos os pontos de vista sejam acolhidos, que possibilidades sejam contempladas e tal. Mas acho que o governo está sendo, como o Rafael também bem pontuou, está sendo efetivo no sentido de contrastar a sua visão de mundo com o que era apresentado na gestão anterior. O governo chegou, delimitou e disse: o que nós acreditamos e priorizamos é diferente do que era priorizado antes, essas são as nossas preocupações, e acho que agora os próximos passos devem ser apresentar planos concretos de como transformar essas preocupações em benefício para as pessoas. Eu só queria trazer um outro ponto que pessoalmente me agradou, e eu acho que deve ter agradado o Gabriel também, porque tem a ver com a nossa área, com o que a gente faz. Eu senti já uma mudança no debate público em relação ao que vinha acontecendo no último ano, no penúltimo ano ou nos últimos 4 anos, que a gente efetivamente está fazendo discussões de políticas públicas, coisas que muitas vezes não estavam chegando no debate geral, né, para a sociedade como um todo. Então, você vê as pessoas discutindo, por exemplo, a reforma do ensino médio, se é boa, se é ruim, e os detalhes disso, me parece um ganho significativo já, né, do que as discussões, se urna eletrônica funciona, se não funciona, né? Eu acho que a gente estava preso num debate que muito infrutífero, que não trazia toda a riqueza da política pública para o debate geral, que eu acho que isso já voltou a acontecer, não na força toda que pode ter, mas já voltou a acontecer e eu acho isso muito, muito salutar. E esse debate, essa narrativa anterior, ela era muito pautada na negação da política, né? Que é um método ali de dirimir conflitos sobre visões de mundo diferentes. E se a gente começa a atacar a pessoa e não a perspectiva dela, a gente começa a rasgar o tecido que nos une ali como sociedade e que faz que seja capaz de conviver, mesmo em meio às divergências, né? Ou seja, de certa forma, o saldo positivo aí é que mesmo com uma polarização que a gente, né,
viveu aí, né, e vive ainda, né, acho que isso vai demorar para acabar, mas de certa forma a gente já consegue ver alguns ganhos e um caminho a ser percorrido para que a gente consiga se unir um pouco mais, né, enquanto sociedade. Então, realmente, como o Rafa falou aí, já é algo muito positivo aí para essa análise, né, uma primeira análise aí do começo de governo, que a gente espera que, com certeza, né, seja benéfico aí para frente. Bom, gente, então queria agradecer aí pela participação de vocês. Gabriel, muito obrigada. Rafael, muito obrigada também pelas suas análises. E acho que essa primeira dose de política aqui foi muito bacana. Espero ter vocês aqui de novo para um próximo papo. Então, gente, se vocês curtiram o programa, não deixem de seguir e dar 5 estrelas no Spotify, seguir na Amazon Music ou Apple Podcast e se inscrever no Google Podcasts ou Castbox e favoritar também na Deezer. Dessa forma, você será sempre informado quando um novo episódio for ao ar. O programa Dose de Política é uma produção da Inteligov e conta com roteiro e apresentação da Ana Carolina, gravação e edição do Rodrigo Jodar e participação do Gabriel Barreto e do Rafael Caldas. Muito obrigada e até o próximo episódio.